A gente não consegue imaginar, é muito difícil de imaginar uma família inteira com adolescentes e pessoas adultas e tal, e até crianças usando cocaína na mesa do almoço. Não faz sentido essa cena, eu espero, né? Mas a gente consegue imaginar uma família inteira com crianças, adolescentes, adultos e uma senhorinha blogando no WhatsApp, partilhando TikToks e WhatsApps e Instagrams ao mesmo tempo, uma família toda, que nesse momento não está conversando. Então, é por isso que eu estou dizendo que essa nossa experiência com o celular é potencialmente mais nociva para a nossa existência do que as drogas, a experiência com aquelas que são as drogas ilícitas, como o exemplo da cocaína, mas poderia ser qualquer outra. Então, gente, como vocês estão aí? Tudo bem? Beleza, esse vídeo aqui, na minha opinião, é um dos mais importantes ou mais urgentes, vamos dizer assim, para que a gente tinha que fazer aqui no canal, que é sobre o vício no celular, né? E como eu acho que isso é uma condição que atravessa a vida de todos nós, talvez literalmente todos nós que estamos aqui, vocês vendo e eu falando, nesse momento da vida, eu acho que ele é um vídeo muito específico, assim, porque várias vezes eu estou falando de coisas que dizem respeito a algumas pessoas e tal, mas esse acho que diz respeito a todos nós. Então, eu fiquei um tempo tentando organizar o vídeo, tem muitas coisas para falar, vou tentar falar isso da maneira mais direta possível, mas e tentar chegar lá no final do vídeo com saídas, sabe, propostas claras para a gente compreender esse negócio, tá? E como tentar mudar essa condição na qual a gente está metido agora, que é essa coisa de estar aqui enfiado nisso, né? Então, eu vou botar o índice aí. Ele tem 3 partes maiores, assim, 3 partes, grandes partes do vídeo, e dentro delas algumas subdivisões, né? As partes maiores são reconhecer, depois compreender e depois tentar mudar. Tentativas de mudança, né? No final. E eu vou também dividir com vocês a minha experiência pessoal, além da experiência que eu recebo de muita gente com quem eu estou trabalhando, atendendo, ou na autoescrita, a minha experiência também pessoal com isso, que obviamente eu também estou nesse mundo, né, desse vício. E aí o índice está aqui, e tudo que eu vou citar algumas pesquisas, algumas coisas, referências teóricas e tal, e outros vídeos também. Tudo que eu citar vai estar na descrição do vídeo aí embaixo, então não se preocupa se você não souber o que eu estou falando e tal, ficar confuso. Você vai aí embaixo para olhar e encontra, e para você conseguir entender, que a parte fundamental dessa história é você conseguir entender o que diabos está acontecendo com você, que a gente não sabe bem, tá bom? Vamos lá. Então, como eu falei, a gente tem essas 3 partes, e a gente vai começar a mais básica, eu acho que em qualquer processo de adição, de vício, né? Que é conseguir reconhecer o que você está passando por um processo de vício. E que você tá com problemas. Essa é a parte mais difícil, assim. E no caso a gente pode dividir a coisa dos vícios em 2 grandes categorias, em mais, se a gente quisesse, mas em 2 categorias mais básicas, que tem a ver com o vício em substâncias, vamos dizer, em coisas ilícitas, coisas proibidas, coisas que não estão aceitas dentro do campo social, legal. E o vício em coisas que são aceitas dentro do campo social, legal, jurídico, sei lá, enfim, que você pode, né? Então, coisas que você pode comprar no mercado ou na farmácia, ou que tem à sua disposição no mundo aí do lado de fora, sem que seja o tráfico. Então, e aí a gente tende a olhar para as drogas ilícitas como piores do que essas, obviamente porque tem uma moralidade em cima delas, colocada, né? Elas estão fora da lei. Elas são mais ameaçadoras, tudo que desvia a lei assusta mais a gente, em princípio, né? E por razões óbvias, não vou entrar nisso hoje, mas a gente olha para cá, para o lado de cá, com mais condescendência, e fala, não, tudo bem, isso é normal, faz parte. E acho que é exatamente aí que está o risco para a gente, né? Acho que, em certo sentido, em larga medida, drogas lícitas são mais perigosas para a gente, muitas vezes, do que drogas ilícitas,
não pela substância em si, não é isso que eu estou discutindo, não pelo efeito bioquímico que aquilo tem em você, mas porque elas são aceitas, né? Então, elas podem ocupar a sua vida inteira. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não consegue imaginar, é muito difícil de imaginar uma família inteira com adolescentes e pessoas adultas e tal, e até crianças usando cocaína na mesa do almoço. Não faz sentido essa cena, eu espero, né? Mas a gente consegue imaginar uma família inteira com crianças, adolescentes, adultos e uma senhorinha blogando no WhatsApp, ou vlogando, ou como é que chama? Compartilhando TikToks e WhatsApps e Instagrams ao mesmo tempo, uma família toda, que nesse momento não está conversando. Então, é por isso que eu estou dizendo que essa nossa experiência com o celular é potencialmente mais nociva para a nossa existência do que as drogas, a experiência com aquelas que são as drogas ilícitas, como o exemplo da cocaína, mas poderia ser qualquer outra. E não que eu esteja dizendo aqui, espero que você compreenda, obviamente, que eu não estou dizendo que a cocaína não faz mal, tá? Pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa dificuldade de compreensão. Mas então, se a gente fosse definir o que é um vício, o que é uma adição, e lá no final eu vou falar mais detidamente sobre isso dentro da perspectiva da neuropsicanálise, que é a coisa com a qual a coisa que a gente usa aqui como base de estudo aqui. Sobre a adição dentro da perspectiva da neuropsicanálise, tem um texto aí embaixo para quem quiser estudar melhor sobre isso. Mas a gente está, eu até abri aqui algumas definições para botar aí na tela para vocês, que são as definições de vício, né? Algumas são muito ruins, assim. Tendência específica para algo indecoroso ou nocivo, se já vê a moralidade da história, ou qualquer ato ou conduta por essa tendência motivada. Enfim, essa eu acho um pouco ruim, mas tem uma aqui que é um pouquinho melhor. Pior ainda talvez. Defeito físico ou moral, olha que loucura. Imperfeição grave de uma pessoa ou coisa. Não é disso que a gente está falando, espera. Disposição natural ou tendência para praticar o mal. Olha que engraçado como a moralidade aparece de novo aí. Qualquer ação ou comportamento nocivo motivado por tendência ou depravação. Qualquer costume condenável ou prejudicial. Prejudicial acho que é a nossa questão fundamental. Agora, para a psicologia, que é o que interessa melhor para a gente aqui, o que aparece aqui, segundo o negócio aqui, as profundezas do vício. Quando eu quiser eu paro o texto, né? Aí o Google diz pra gente o quê? O vício ou adição, como também é conhecido, mesmo, um sinônimo, é um distúrbio crônico que pode ter curso progressivo e complicações graves, às vezes letais. O que caracteriza uma pessoa como dependente, essa parte é importante, é a perda do controle sobre o uso de drogas ou sobre determinados comportamentos. Então, a perda do controle é a parte fundamental, e aí para reconhecer isso é fundamental que você se pergunte, você tem controle aí sobre isso que você está fazendo com o celular? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não, na verdade. Você está escolhendo, nesse sentido do controle, não é que eu consigo me controlar, que é uma escolha isso que você está fazendo, e a gente vai falar já sobre isso, mais sobre a ideia do reflexo e da memória procedural, memória de procedimento. Não é uma escolha, você tem um reflexo, é um hábito, né? Você está indo atrás dele sem saber por quê. Também vamos falar sobre isso já. Mas você tem controle sobre isso, e a outra parte é que se isso é nocivo para você. Essa também é a parte importantíssima da história. O que quer dizer ser nocivo para você? O que quer dizer que essa substância, esse uso aí faz mal para você? Quando a gente fala de drogas, assim, a gente pensa em a pessoa teve uma overdose, por exemplo, de cocaína. É muito claro que isso é nocivo, você não tem muita dúvida, né? Esse é um problema aí que está acontecendo. E pode matar aquela pessoa, ela pode perder a vida concretamente com aquilo. Ou heroína, por exemplo, que também é uma outra que é dessas muito assustadoras, né? Ou crack, né? Aqui no Brasil. Bom, então, obviamente nocivo. Mas o que a gente entende por nocivo nesse sentido, né? Se a gente compreender o quanto que essa substância nos impede de ter relações de qualidade, ou nos impede de buscar outras coisas, ou coisas na nossa vida que seriam satisfatórias, literalmente impede, nos incapacita, nos impossibilita de fazer essas buscas e essas conexões com outras atividades, ou outras pessoas, com pessoas, né, objetivamente falando, a gente entende que essa atividade é concretamente nociva. Isso é muito importante que a gente consiga compreender. O nosso investimento energético de tempo e libidinal, vamos dizer assim, desejo no celular, concretamente impede a gente de fazer essas outras atividades. E então,
essa aí é uma parte fundamental, que você consiga compreender que, você não tem controle disso, você não está escolhendo fazer isso. É um hábito, um reflexo que você não compreende, isso que é quando acontece. A gente vai entender melhor disso daqui a pouquinho também. E 2, que isso é nocivo para você. Enquanto você não entender isso, enquanto você não aceitar isso, que isso está te fazendo mal agora, que é como a relação com o álcool, por exemplo, qual a diferença entre alguém que bebe socialmente e alguém que é alcoólatra, é alguém que percebe que aquele negócio ali, aquela atividade ali está fazendo mal para as relações dela, assim, para essa pessoa, né? Para a vida dela. É reconhecer isso, isso daqui está fudendo a minha existência aqui de alguma forma, que eu não tenho controle sobre isso. Então, essa chave é fundamental, tá? E aí a gente, tendo reconhecido isso, que eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo poderia reconhecer, eu tendo a achar isso, ou a grande maioria, aí você pode me responder aí embaixo, não, eu não acho que eu seja viciado no celular, eu acho que é até possível, né? Que você vai me dizer, eu pego isso aqui de vez em quando, né? E aí outra pergunta para você, quantos de vocês estão vendo esse vídeo aí no celular, enquanto estão vendo num computador ou na televisão mesmo? Então, essa é uma pergunta, se vocês puderem responder, eu agradeço, porque para mim é importante saber aqui, para entender esse nosso comportamento. Mas beleza, reconhecido isso, a gente segue para a segunda parte da história, que é compreender. E a gente vai ter que compreender essencialmente o que diabos é o sistema dopaminérgico. A gente escuta muito falar de uma coisa assim, o jejum dopaminérgico ou reservatório dopaminérgico, um reservatório de dopamina. Isso é uma espécie de moda hoje em dia, e é legal porque de alguma forma a gente se conscientiza do que parada é essa. Mas por outro lado, isso também causa uma série de desvios conceituais, assim. A gente não entende muito bem, acha que entendeu, acha que então a gente tem que se livrar da dopamina, por um lado. Isso é um problema, porque isso aí é dopamina, eu escuto isso, né, bastante. Ou então eu tenho que conseguir produzir mais dopamina para conseguir viver melhor, também é um problema aí de compreensão. Então, hoje a gente vai ter que entender o que é, assim, como é que funciona a dopamina, e aí a gente vai usar como referência básica o nosso texto básico aqui, várias vezes, que é o Jaak Panksepp, que é o cara que criou a neurociência afetiva, a neurociência que estuda os afetos, e que é a base do nosso estudo na neuropsicanálise e na autoescrita, que é esse processo de pesquisa que a gente leva adiante aqui nesse canal. Ele vem desse cara aí, que é o Panksepp. Então, o Panksepp, ele um pouco entende lá num dado momento do século XX ali, na pesquisa dele, que a gente não está falando de um sistema só de recompensa, porque se achava isso, né? Que era um sistema de recompensa, como a história do cassino, você está buscando uma recompensa. E ele tem um lado que é a recompensa mesmo, o retorno, né? Mas o sistema dopaminérgico, que o Panksepp chama de seeking system, que é o sistema de busca, né? Como a gente chama na autoescrita, a necessidade de buscar. O sistema dopaminérgico, ele é essencialmente, antes de qualquer coisa, um sistema de motivação, de impulso, de interesse, de curiosidade, de apetite pela vida. Ele estaria muito ligado ao que a psicanálise chama ainda de libido, né? Esse investimento libidinal, né? Para a gente aqui, para a galera da psicanálise, essa ideia da motivação tal, estaria muito ligada a isso. Então é muito importante que se compreenda que não é uma coisa que está apenas, especialmente a centralidade desse sistema aí, não está na recompensa, está na busca, está na motivação, está nessa energia, nessa expectativa positiva em relação à vida, nesse sentido de, vai rolar, eu vou lá, vou fazer isso, vai rolar. Isso é bem importante de compreender. E para a gente poder seguir, porque quando a gente fala de tentar controlar isso, a gente está paradoxalmente falando de tentar controlar a nossa própria motivação, o que não faz sentido. A gente precisa da motivação, né? A gente tem motivação, e esse sistema, ele funciona de base na gente o tempo inteiro. A gente, mesmo dormindo, nosso sistema dopaminérgico, nosso seeking, nosso sistema de busca está ativado. Quando a gente sonha, por exemplo, a gente tem uma ativação do sistema dopaminérgico tão intensa quanto a gente tem quando a gente está num cassino jogando aquelas máquinas. A ativação cerebral é similar ao sonho, né? Porque vamos dizer assim, não é o desejo, porque o desejo é uma coisa um pouquinho diferente, eu vou explicar também daqui a pouco, porque é fundamental para a nossa terceira parte. O desejo tem a ver com a formação de um objeto, mas essa libido acontecendo, esse investimento, essa motivação acontecendo, acontece tanto no sonho quanto num cassino, por exemplo, tá? Ou quando você está cheirando cocaína.
Então, isso fica ligado aí do mesmo jeito. Mas então a gente vai compreender e tentar compreender esse sistema dopaminérgico nas condições que ele, nas especificidades dele, para a gente entender por que esse vício acontece, por que esse problema acontece para a gente. Então ele tem 3 condições básicas na formação evolutiva dele. Lembrando que a gente partilha esse sistema dopaminérgico com todos os mamíferos e com todos os outros animais também. Isso aí tem 500 mil anos de vida. Então os répteis, por exemplo, têm um sistema dopaminérgico também, né? Tanto quanto a gente. Ele é, nesse sentido, o sistema mais antigo assim, do funcionamento, porque ele está ligado a qualquer busca, né? Então, mas eu vou chegar lá já já. Então ele é, primeiro, proativo, né? No sentido de que a motivação vem dele, né? Você não precisa motivá-lo para que ele aconteça. Ele é a motivação, o motivo, o moto, né? O motor, tudo isso está ligado, né? A origem da palavra, né? Tá ligada a movimento, né? Se movimentar, né? Então, primeiro é a ideia de que ele é proativo. Ele produz, ele é o que produz esse motor, né? Ele é o motor. Você não precisa fazer o motor girar. Ele, teoricamente, é o motor. E a segunda condição que deriva daí também é que ele está ligado ao movimento, né? Ele gera movimento. Nas outras espécies, esse movimento é um movimento corporal no mundo, né? Então, se deslocar, um deslocamento, ir em busca da presa, em busca do lugar para se proteger, em busca do sol, em busca do alimento em geral, né? Você pensar assim, a gente também tem isso. Então, várias vezes na gente ele gera movimento também, nesse sentido objetivo, o corpo se deslocando no espaço. Na gente, por outro lado, humano, ele gera um outro tipo de movimento, que é um movimento interno, um movimento de pensamento, um movimento cognitivo, um movimento de busca de registros de memória e de busca de soluções aqui dentro. E de deformações desse próprio processo aqui dentro também que acontece, que é, por exemplo, um movimento de busca por cenas de catástrofe, das quais a gente quer se proteger. Como eu falei no vídeo sobre o medo, tá aí embaixo se quiser ver. E tudo isso tem origem numa parte aí do cérebro, que é a área tegmental, ventral, que são esses neurônios que vão disparar a dopamina, e ela vai subir, assim, isso lá no tronco cerebral, no meiozinho da cabeça. Vou botar aí para vocês. Ela vai subir por algumas vias, mas a via mesolímbica é a estrela da história, e aí ela vai chegar no núcleus accumbens, que é o negócio que vai gerar essa ideia de motivação, né? Olha, tá aí para vocês o núcleus accumbens. Para quem quiser pesquisar isso depois, pesquisa melhor. E segue aí essa história. Mas o ponto fundamental para a gente é que isso vai gerar movimento, né? Então é proativo, ele mesmo causa atividade e ele precisa de movimento, essa segunda condição, que no caso humano pode ser um movimento externo, aí no mundo, o corpo no espaço, ou pode ser um movimento cerebral. E aí tem uma parte bastante importante da história também, que esse sistema dopaminérgico ele é modulado pela novidade. Essa talvez seja a parte mais importante, ou uma das mais importantes do nosso problema. Ele precisa de novidade para ele continuar funcionando, né? Então ele é proativo, né? Ele é a motivação, ele depende de movimento que pode ser movimento interno e externo, e uma parte fundamental dessa história, muito fundamental, é que ele depende de novidades, ele busca novidades. Isso também é parte da vantagem evolutiva desse sistema aí, que ele vai fazer a gente buscar no mundo coisas novas. Essas coisas novas podem ser satisfatórias para a gente, podem ser vantagens para a gente. Então ele ganha essa seleção evolutiva aí, porque ele te faz encontrar coisas novas. Então, nisso você está procurando coisas quaisquer no mundo, você encontra algo que satisfaz sua necessidade de alimentação, por exemplo, de nutrição, ou de proteção, ou de se aquecer, ou de se proteger da chuva, pensando na história evolutiva, né? Então, essa é uma das vantagens fundamentais dele. Então, mas guarda isso aí, que ele precisa de novidade. E aí agora a gente vai entender, já ligado a isso também, sobre as vantagens evolutivas desse negócio, que ele é duplo. Esse sistema ele pode funcionar de duas maneiras bastante diferentes. Olha só, presta atenção. Isso é fundamental para entender o seu tipo de vício depois. Ele pode funcionar de maneira independente, pesquisando no mundo a curiosidade, né? Assim, o que eu vou fazer? Vou andar, vou olhar e tal. Não tem nada para fazer, melhor vou andar, vou olhar alguma coisa aí qualquer. Como se você não tivesse nada para fazer, melhor, né? Mas beleza. Aí tá. Aí a gente vai entender esse lado dele. Um outro lado dele, então esse é um funcionamento independente do sistema de busca. Um outro lado dele é que ele pode funcionar vinculado a outras necessidades, qualquer necessidade. Então,
Nesse sentido, quando você tem fome, você vai buscar comida, né? Quando você tem sede, você vai buscar água. Quando você tem frio, você vai buscar um lugar que te aqueça. Quando você tem calor, você vai buscar se esfriar. E quando você tem saudade, você vai buscar o ente querido, vamos dizer assim, a pessoa que você gosta. Você vai mandar mensagem, fazer alguma coisa. Então, ou quando você tem medo, você vai buscar fugir. Né? Ou quando você tem raiva, você vai buscar uma briga. Então, seja necessidades emocionais, que é o que a gente estuda aqui nesse canal, as 7 necessidades emocionais, se você quiser entender aí embaixo o que elas são, que está ligado, então, vamos dizer, necessidade de fugir, de brigar, de ser amado e tal, ou seja, necessidades fisiológicas mais básicas, a gente depende dessa busca. A gente depende desse sistema de motivação, desse motor para buscar a satisfação dessas necessidades, senão a gente não consegue. Então, isso é muito importante que se compreenda que para qualquer coisa que a gente vai buscar na vida, a gente precisa desse troço funcionando. Por isso que quando a gente fala, não, tem que me livrar da dopamina, essas coisas assim, não faz nenhum sentido. Primeiro porque ela acontece em você. Sim, ela pode ter uma recompensa que aumenta isso, é verdade, quando você encontra alguma coisa assim, né? Então você vai, encontrou uma novidade, e aí você tem um processo de recompensa que aumenta a produção dopaminérgica, por exemplo. Mas ela vai acontecer em você. Então, primeiro que ela acontece em você, então ela vai continuar acontecendo em você, se tudo estiver bem na sua vida, a não ser que você tenha um desligamento dela, que é um outro caso que a gente fala daqui a pouco. E você precisa dela para buscar qualquer coisa, né? Para fazer esse movimento no mundo, esse esforço tantas vezes no mundo para buscar a satisfação das outras necessidades. Então, porque ir até o lugar para tomar água e tal é um esforço concreto que você tem que fazer. Então, beleza. Mas acho que dá para entender a importância evolutiva que esse negócio tem, né? Então ele faz a gente pesquisar o mundo e descobrir milhares de satisfações possíveis que a gente não teria descoberto se a gente não pesquisasse o mundo de maneira descompromissada, e ele serve para a gente conseguir satisfazer todas as nossas necessidades. Então sem isso a gente basicamente estava morto, literalmente morto, porque sem isso a gente não está se movimentando, né? Então a gente pensa também a ligação entre a vida e a ideia de movimento, né? Assim, o que é estar vivo é de alguma forma se movimentar, mesmo que seja internamente, tá? Tá. Então, aí a gente compreende isso, e agora a gente, ainda na parte da compreensão que a gente está agora, a gente começa a pensar sobre como que as redes sociais, o celular de modo geral, mas as redes especialmente, modificam esse nosso sistema de busca, né? Quando a gente fala, por exemplo, nem precisa entrar em redes sociais, mas se a gente pensa em um aplicativo como o iFood, por exemplo, ou Mercado Livre, ou coisas assim que a gente usa o tempo todo, a diferença que isso faz, não que você não esteja buscando, né? Você está, mas o movimento está muito comprometido nessa história. E a outra coisa que está muito comprometida nessa história, que é fundamental, que tem a ver com a busca interna, que é a formação do desejo. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Mas a gente não, quando a gente abre o feed do iFood, por exemplo, e começa a buscar o que a gente vai comer, a gente não tem o nosso desejo formado. O que é o desejo, né? Tem uma necessidade em desvio, e aí você forma um objeto de satisfação para essa necessidade, você monta o desejo. Então, eu estou com fome, tenho vontade de comer macarrão. Isso é fundamental para que a gente possa buscar o macarrão, se deslocar no mundo para buscar o objeto de satisfação dessa necessidade em desvio, né? Isso é fundamental. Quando a gente tem um iFood, por exemplo, da vida, a gente não está mais montando o desejo, né? Então, esse processo que é impulsionado pela dopamina, pelo nosso sistema de busca, a própria montagem faz parte disso, e é essa montagem que acontece no sonho também, e essa ligação desse sistema acontecendo. Quando a gente não tem mais isso, a gente está desabilitando esse sistema e está, então, esperando ser impactado com alguma coisa que vá montar o nosso desejo. Então, a gente está montando o desejo mais. Isso é muito importante. Pensando num aplicativo como o iFood. E aí, as redes sociais, acho que muito também, né? A gente está ali passando aquilo e aí a gente não sabe mais o que a gente está buscando ali, né? A gente está buscando o quê? Você está em busca do quê? E tem uma coisa muito importante dessa história, vou botar aí na tela para vocês. Eu fiz isso como experiência, que é zerar o meu processo de busca no YouTube, que é o meu vício, né? Então, pensando na minha experiência, o meu vício mais intenso é o YouTube. Até porque eu estou aqui trabalhando e tal com isso, mas a minha tendência é ficar aqui passando essa tela, e o YouTube mudou muito. Ele está adaptado aos tempos atuais. Então, ele, muito mais do que uma ferramenta de busca, ele é um perfil ele é uma ferramenta de mostrar esse feed para a gente.
do que a gente poderia gostar. Então, quando você abre o YouTube e você está deslogado, você faz um log-off e você entra numa conta que não é sem uma conta, ele vai te dizer assim, faça uma primeira busca para que a gente possa produzir um feed para você. Essa é uma parte fundamental da história e a gente vai voltar a ela daqui a pouco no final sobre as maneiras de mudar essa situação, as tentativas de mudança. Mas quando o YouTube te fala isso, faça uma primeira busca para que a gente possa tentar alterar isso, o que ele está te dizendo, e essa parte fundamental, é que esse mundo vai ser construído para você, né? Assim, lato sensu. Esse universo de pesquisa, aí, vamos dizer, ou de experiência, vai ser construído automaticamente para você, depois de uma busca. Então, depois que você demonstrou interesse, vamos dizer assim, momentâneo, naquele momento você queria saber daquilo, por aquela coisa, a partir dali o seu universo vai ser aquele. Eu não sei se vocês entendem o quanto isso é complicado. A partir do momento no qual você demonstrou interesse por alguma coisa qualquer, naquela ferramenta, o seu universo vai ser aquele. O seu universo está cerceado por essa disposição. E a partir daí, essa vai ser a sua experiência, né? Então, você não pode mais buscar qualquer coisa. Você vai receber o que ele supõe que seja o seu interesse, ou o seu desejo, vamos dizer assim, mas o seu interesse naquele momento. E aí, o que acontece com isso? O Friston, que é o cara que criou a ideia da inferência ativa, vou botar aí embaixo, mas essa ideia de que a gente está inferindo o mundo, né? Inferindo como o mundo funciona e ativamente tentando adequar o mundo externo a essa nossa inferência, nosso modelo gerador de hipóteses sobre o mundo. Então a gente está o tempo todo tentando fazer uma adequação desse mundo a essa coisa, a esse nosso modelo interno. Ele tem uma imagem muito legal que ele fala assim, e ao mesmo tempo que a gente começa a trilhar o mundo, né, andar no mundo do lado de fora, no que a gente faz isso, faz a trilha também é feita pelo nosso caminhar, né? Então o nosso caminhar é feito pela trilha e a trilha é feita pelo nosso caminhar. E aos poucos essas coisas acabam se aproximando, né? Então a gente começa a andar na trilha por um certo hábito. A gente conhece a trilha e a trilha também é constituída a partir do nosso caminhar sobre ela. E tudo bem, né? Mas isso leva tempo, esforço, trabalho, você tropeça, você cai, você tem problemas com a trilha pode mudar, enfim, chove, não chove, o que vai acontecer? Tem todo um processo, todo um percurso para a construção dessa trilha, né? Esse percurso em si é a vida, de alguma forma. Mas o que acontece com as redes é que a trilha é feita a partir do primeiro passo, né? Então o percurso não está mais viabilizado para você, não existe mais o percurso. Você deu um primeiro passo, e a trilha inteira está constituída por essa ferramenta que supõe que saiba onde você quer chegar. E aí acabou, né? Então a possibilidade de novidade, de experiência nesse processo, nesse percurso está desaparecida. Isso é uma parte muito importante que acontece, que eu não sei se vocês se dão conta disso. Então, como é que você vai encontrar novidade se esse sistema está te mostrando o que ele já supõe que você queira encontrar? Então, você tem um contrassenso aí, entendeu? Então, como é que você quer ter... Lembra das 3 condições, né? Ela é proativo, tem movimento e novidade, né? É proativo ainda agora se é outra coisa que está te oferecendo? Tem movimento? Se você... concretamente tem, né? Você está fazendo isso, mas o movimento de busca está acontecendo? Ele está acontecendo de fato, mesmo interno? Tem algum movimento acontecendo? E tem novidade, se ele está te oferecendo o que ele supõe que você queira? Então, as 3 condições do sistema de busca, elas caíram já nesse movimento. E aí é muito natural que você passe por muitas dificuldades e por uma não satisfação desse sistema de busca, porque esse processo de busca ele é em si satisfatório. Isso também é uma coisa muito importante. Quando você encontra as recompensas, você encontra satisfação. Mas quando você está em busca, você está em processo de satisfação dopaminérgica. É gostoso buscar, é divertido buscar, né? Essa é uma parte muito importante da história também. Então, isso tudo está desabilitado nesse nosso modelo atual. E isso tem tudo a ver com os processos, muitos processos que a gente poderia falar decididamente, mas TDAH tem tudo a ver com isso. A procrastinação, lato sensu, tem tudo a ver com isso, né? Então você não tem mais capacidade, impulso de buscar as coisas que seriam as coisas difíceis, que exigem esforço. O burnout tem tudo a ver com isso também.
Porque você, na medida em que isso acontece, a gente pode fazer um vídeo inteiro sobre burnout, mas na medida em que isso acontece, o sentido da busca está desfeito, né? Então a sua vida vira um processo repetitivo, de repetição igual, exatamente igual, e de encontro com uma coisa que você já sabe mais ou menos qual é. Isso aqui, no burnout especificamente, você precisa continuar trabalhando, né? Você precisa continuar fazendo. Então a sua vida é absolutamente enfadonha, você está repetindo uma coisa, não tem nenhuma novidade acontecendo. E você continua buscando, porque o seu sistema de busca não se desliga, né? Ele não desaparece. Só que você não tem nenhuma experiência de novidade, né? E aí a gente está totalmente entediado, só que no burnout tem a condição específica que é você está obrigado a continuar buscando e produzindo. E no TDAH, se a gente fosse pensar o TDAH nesse aspecto, ele estaria você está buscando qualquer coisa que você não sabe o que é e não consegue se concentrar numa coisa, mas porque as condições para a busca estão desaparecidas, né? Então o processo do movimento, da proatividade e da novidade. E aí você fala, não, eu não consigo focar. Não você consegue focar, que a sua vida é totalmente destituída dessas condições, né? Então você não consegue se concentrar em nada. Mas a gente pode fazer vídeos, se vocês quiserem, especificamente sobre TDAH ou procrastinação, a gente já fez, está aí embaixo, ou sobre burnout, que eu acho que também é uma questão muito, muito importante. E aí eu vou contar uma história rapidinha sobre o meu filho mais velho, que joga videogame 1 hora por dia, assim, né? Ele tem esse tempo lá para jogar o videogame. E aí, semana passada, ele estava com uma virose forte, ficou com 40 graus de febre, a gente não sabe exatamente o que era, mas não importa, mas está tudo bem já. E ele ficou alguns dias muito prostrado, assim, sem conseguir se mexer, basicamente, dormindo, assim, deitado, assim, muito quieto. Então, o sistema dopaminérgico dele estava muito desligado, né? E o sistema dopaminérgico desliga em algumas condições específicas. Ele tem uma redução que está ligado ao adoecimento, várias vezes, e à depressão. Tem sistemas também muito similares, o adoecimento físico, nesse sentido, e a depressão. Mas, então ele desligou, ele não estava conseguindo se mexer, a cabeça continuava funcionando, ele continuava sonhando, né? Então tinha ali a dopamina ainda funcionando, mas essa possibilidade disso estar ligado ao movimento não estava rolando. E aí foi muito engraçado, porque eu deixei ele em casa e ele não estava jogando videogame. Eu estranhei aquilo, né? Falei, mas aí você não quer jogar? No último dia ele até assistiu uma série, assim, mas nada. Videogame não. Aí ele falou pra mim uma coisa que eu achei que servia aqui pra falar pra gente, que ele falou, não, é porque tem uma coisa que acontece na minha cabeça pra eu jogar videogame que não tava acontecendo, que é uma coisa que fica na minha cabeça, que eu preciso pra jogar videogame, mas que eu não tava tendo esses dias. Aí eu falei, eu acho que eu sei o que você tava precisando aí, que não tava tendo. E eu tava pensando dopamina. Aí ele falou, autoestima. E essa ideia, o que ele estava querendo dizer com autoestima, né? Eu acho, depois conversando com ele, essa sensação de que você é capaz de fazer, né? De que você vai rolar, essa sensação de potência que tem a ver com a dopamina, essa motivação, eu vou lá, eu sou foda, eu vou conseguir e tal, de alguma forma. Eu vou vencer esse jogo e tal. Isso é o que ele estava chamando de autoestima, a gente estaria aqui chamando de dopamina, né? Mas, então, de alguma forma, a gente poderia conectar a noção da dopamina com a autoestima também. Eu já fiz vídeo sobre autoestima, e autoestima é muito mais do que isso, claro, mas parte da coisa é essa ideia de que você vai conseguir, né? De essa motivação, essa posição positiva, essa expectativa positiva, otimista, vamos dizer assim, em relação à vida. E aí, com esse desligamento que acontece na depressão, por exemplo, e aí tem a ver com outras coisas, a gente pode ver aí vídeos sobre isso, eu vou botar embaixo, mas a sua capacidade de buscar fica diminuída. Mas então, considerando essas ferramentas que a gente tem e como que o celular opera com a gente na gente sobre isso, a nossa chance de conseguir buscar no mundo é muito reduzida, e o problema é que o sistema continua ativo. E por isso o celular é tão forte e por isso ele é tão perigoso. O sistema continua ativo, a gente continua no celular buscando, porque a gente está buscando alguma novidade, né? Então esse sistema não para de funcionar, ele continua buscando alguma novidade e ele não encontra. Porque no fundo, o mesmo iFood aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, vai chegar uma hora que vai se esgotar. Você não tem nada de novo, o processo é igual e não tem movimento acontecendo, né? Então, mas o sistema continua ligado, ele continua buscando.
E ele supõe que seja ali o lugar no qual ele vai encontrar, porque ali tem recompensas, vamos dizer assim, muito fortes em alguns momentos e tem muito pouco esforço, né, acontecendo. Então você tem vídeos muito espetaculares, em alguns momentos você fica em busca desse vídeo espetacular, por isso que a gente fica mudando de vídeo tão rápido, e tem muito pouco esforço, né? E isso também é parte do quanto que isso é nocivo para a gente, porque a gente precisa se esforçar um pouco na vida para conseguir coisas, andar para ir até o banheiro. Se a gente não consegue andar para ir até o banheiro, a gente vai ter que fazer xixi aqui sentado, o que vai ser um problema em última análise, né? Então é preciso que esse esforço ocorra. Só que se esforçar, gastar essa energia é ruim, né? Por isso que a dopamina é uma recompensa positiva na própria busca, na busca em si, né? Porque você tem que conseguir se movimentar, então você tem que ter uma motivação para se movimentar e por aí vai. Então é circular essa definição. Mas então isso implica um problema para a gente, porque a gente não encontra novidade, mas a gente continua buscando. E a gente está incapacitado de buscar outras coisas no mundo, né? De buscar relações, de buscar encontros, de buscar outros processos de satisfação. E aí então a gente começa a já entrar na terceira parte desse vídeo, que é como tentar mudar, né? Isso é tentativa de mudança. E para isso a gente vai precisar alongar um pouco mais a compreensão do problema. Como a gente fala na autoescrita, a gente tem que entender qual que é o tipo de problema que você tem com o celular, porque não é igual, cada um tem um pouco de um jeito, né? Então, o meu vício, por exemplo, via de regra, está ligado a um hábito de abrir o YouTube e ficar ali buscando alguma coisa. É um hábito, isso é muito sério. Eu não estou necessariamente buscando algo de específico, às vezes a gente está, mas e para muita gente é assim. Mas vamos tentar entender melhor o que são essas coisas, né? Primeiro entendendo o que é o desejo, a gente falou um pouco antes, e para conseguir mudar, uma parte fundamental é que a gente consiga voltar a desejar, né? É voltar a montar desejo. Para isso a gente precisa ter espaço para isso, tempo para isso e perceber o que está em desvio, qual a necessidade está em desvio, o que eu estou precisando para conseguir montar desejo, né? Então a gente vai precisar olhar para quais que são as três possibilidades, eu acho, de experiência. Talvez tenham mais, mas 3 possibilidades de experiência deletéria assim, com o celular. A primeira é que você está buscando ali alguma coisa, você está tentando buscar alguma coisa e não vai encontrar, mas você está tentando buscar ali alguma coisa. Então, por exemplo, você está no Instagram tentando buscar amor, né? Então você está, como a gente falou bastante no vídeo do Instagram, então você está tentando buscar amor e dominância também, você está tentando ser foda e ser amado e ser foda e ser amado sendo foda. Mas então você vai ali em busca disso. Mas a máquina não é prevista para isso, então você não vai encontrar. Mas você vai ali em busca de amor. Então, nessa hora, você tem que conseguir perceber se é isso que você está buscando. Estou buscando amor, estou buscando likes, por exemplo. Ou estou buscando uma disputa, estou buscando invejar alguém, estou buscando diminuir alguém, ou sentir que eu estou diminuído em relação a alguém, que eu não estou à altura do meu ideal do eu. Então, dominância mesmo, né? Diretamente nesse sentido. Se você quiser entender melhor, você vai ver as necessidades emocionais aí embaixo. Mas você tem que conseguir entender o que diabo você está buscando. Essa é uma possibilidade, você está realmente buscando alguma coisa, né? Ou buscando comida, por exemplo, no iFood, você está com fome, está buscando isso. E aí, essa é a primeira parte, né? Se a gente está falando disso, se a gente está buscando alguma coisa, e é isso que está acontecendo, a gente pegou o celular buscando alguma coisa, o que a gente tem que conseguir fazer é como é que eu busco essa coisa sem que isso passe por essa mediação dessa máquina, dessa ferramenta, desse algoritmo X, que vai incapacitar a minha experiência de busca e de montagem de desejo, entendeu? Então, isso é muito importante de entender. Você vai conseguir encontrar comida no iFood, é claro, mas você não conseguiu montar desejo, e você não conseguiu se deslocar no mundo para tentar encontrar novidade, ou o retorno ao objeto de satisfação, mas você não teve o deslocamento, né? A montagem do desejo e a busca. Então, essa máquina não aconteceu, a máquina para a qual a gente foi construído na natureza, que é a máquina de busca e o encontro do objeto de satisfação ou a novidade, no outro caso. Vou chegar o caso da novidade, mas nesse caso o reencontro com o objeto, né? Mas para isso você fez uma montagem do desejo, foi em busca daquilo e conseguiu. Então eu quero ser amado e tal e tal. Então, por exemplo, no modelo antigo, ligo para alguém e converso, divido, partilho o que é ser amado, ser cuidado, ter uma posição de vínculo com alguém. Está embaixo o vídeo sobre vínculo. Eu constituí vínculo, então é isso que eu preciso. Buscar likes não vai constituir vínculo, é bem diferente. Então, de novo, vai entender o vídeo aí embaixo sobre vínculo. Vínculo depende de uma posição de fragilidade. Os likes são o avesso disso, né? Necessariamente. Então, você não vai encontrar aqui. Então, se você consegue entender, e para isso, essa é a nossa pesquisa da autoescrita, tá? É assim, entender o que está em desvio, o que a gente está buscando.
Você consegue entender o que você está buscando aqui? Se é, por exemplo, se é comida ou se é amor, você consegue entender se é amor, você vai entender como é que você vai buscar amor. Não vai ser aí. É bem importante. Você vai precisar entender onde, montar o desejo e ir em busca disso, né? Montar esse objeto de satisfação e ir em busca dele. Vai ver o vídeo sobre vínculo. Mas essa é uma possibilidade de enfrentamento em relação ao celular, e passa por essa primeira compreensão. O que eu estou buscando? A segunda hipótese é que a gente esteja fugindo, né? E a gente tem um comportamento compulsivo, que talvez seja um dos mais naturais aí também. Os três são tão comuns quanto, né? Um quanto o outro. Mas um comportamento compulsivo, no sentido de que tem uma coisa acontecendo de ruim comigo, aí tem a função da amígdala cerebral lá acontecendo, eu estou com medo de alguma coisa, ou estou com raiva de alguma coisa, e é uma coisa difícil de resolver. E aí eu vou então para o celular para fugir, né? Então é no sentido de vício mesmo. Tem uma elevação de tensão, alguma ansiedade, alguma coisa de ruim acontecendo, você busca um anestésico, como o álcool, né? Então aí você busca o celular. Tá ruim, eu não consigo enfrentar esse problema, eu não consigo lidar com esse problema que eu tô, raiva do meu chefe, medo de ser demitido, por exemplo, e aí eu busco o celular, né? Medo de não dar conta. E aí tem a ver com a procrastinação de novo. Aí eu busco o celular, né? Então aí é outra. E o celular vai te dar uma teórica recompensa rápida aí de alguma coisa, teórica, porque realmente não dá no fundo, em geral, mas o seu sistema continua achando que ele vai dar, né, porque tem um hábito acontecendo aí, eu já vou falar sobre isso. Mas então você vai fazer essa busca. E aí você precisa da fuga, de fugir desse negócio, né? De desviar. E é uma compulsão. O que é uma compulsão para a gente aqui? Tem um vídeo sobre isso também. Mas compulsão é tentar buscar a busca de algum retorno de satisfação que seja mais fácil do que a satisfação da necessidade em si que está em desvio. Então você tem necessidade de fugir, por exemplo, ou de fugir daquela ameaça do chefe. Fazendo isso, você não está fugindo do chefe, você está fugindo dessa ameaça, você não está fugindo do chefe, você está fugindo da sensação da ameaça. Então você está fazendo um processo de compulsão porque não está resolvendo. Ou se você quer brigar com alguém, você não está lidando com esse conflito, você está desviando dele. Nesse sentido, é um mecanismo de defesa, uma compulsão que vai tentar cobrir isso que está acontecendo, que está em desvio. Por que é compulsivo? Porque não resolve aquilo que está em desvio, não está resolvendo, está só desviando, né? Você está, por exemplo, você está precisando ser amado, você não sabe como e você vai para o YouTube. É uma compulsão também nesse sentido. Você não está satisfazendo sua necessidade de ser amado, você está buscando chocolate, ou álcool, ou o celular, né? Então, nesse sentido, é compulsão porque você está desviando do que você precisaria satisfazer. Essa é uma outra coisa que você precisa conseguir entender muito seriamente, se é isso que está acontecendo. Essa é uma parte fundamental para a gente conseguir tentar de outra forma, porque se é isso, a gente precisa entender o que está aí em desvio para que você consiga buscar a solução daquilo que está em desvio, né? Então, no primeiro caso é buscar no mundo e não no celular, porque ele não vai te dar. No segundo caso é buscar satisfazer a necessidade em desvio, não fugir dela, não fazer uma compulsão por um outro comportamento satisfatório mais simples, né? Mais fácil, que é, em geral, o comportamento de vício mais básico, né? Quando a gente pensa em vício, a gente pensa nisso. Eu estou fugindo por uma coisa que é mais fácil do que enfrentando aquilo ali que é o problema. A dificuldade, por exemplo, de ser amado. Então, e aí você, por favor, leia lá esse texto que está embaixo, notas da neuropsicanálise sobre adição, sobre vício, que tem tudo a ver com esse movimento aqui. A gente tem um desvio básico, por exemplo, opioide, a gente precisa de vínculo, opioide está ligado ao vínculo, né? Opioide a endorfina, o amor está ligado a isso, de modo geral. E a gente não tem como satisfazer isso, a gente busca uma substância, no caso o celular, porque é mais fácil, o celular é mais fácil do que amor, né? Nesse sentido. Então, essa é a ideia de compulsão. E vai ver meu vídeo sobre compulsão também, que está aí embaixo. E aí, a terceira hipótese, que para mim é muito caso várias vezes, na minha vida, é o hábito do sistema de busca, né? Então, como eu disse, o sistema de busca está sempre ativo, né? Ele não para de funcionar. Isso vai acontecer com você, tá? Então, você está numa vida entediada, sem busca, sem novidade, nada disso acontecendo, mas o sistema lá continua rodando na base, né? Então, não é a questão de fazer ele... como é que eu reponho minha dopamina? O sistema está funcionando, ele está aí de base. Só que aí o que acontece é que você constitui um hábito para esse sistema. Então, ao invés de ir para o mundo em busca de alguma coisa, o que você vai fazer é pegar o celular, né? E aí é muito, muito impressionante, né? Porque sempre que esse sistema fala, vamos lá buscar alguma coisa, qualquer coisa que seja, a coisa que a gente busca é sempre a mesma, é o celular. E aí a gente vai para qualquer que seja a sua droga dentro do celular, né? Mas a gente vai para o Instagram, ou para o TikTok, ou para o YouTube, ou para o que quer que seja. E aí você vai ficar lá, teoricamente buscando. Você não está buscando, o movimento não está de fato acontecendo, e você não está encontrando nenhuma novidade.
Mas existe esse hábito. E aí é muito importante que você, para você conseguir mudar, que você consiga perceber esse hábito. Então, vamos lá. Pensando as tentativas de mudança concretamente. A gente tem que, antes, entender qual dessas 3 modalidades é que está acontecendo com você, ou podem ser as 3 também, né? Você está buscando através do celular a satisfação de uma necessidade, você está buscando fugir da dificuldade de satisfazer uma necessidade, ou se é o hábito de repetição do próprio sistema dopaminérgico. Pode ser as 3 coisas. Primeira coisa é que você consiga compreender o que é que está acontecendo com você. Isso já é difícil, mas se você conseguir perceber, o que a gente faz na autoescrita também tem a ver com isso. Você conseguir perceber qual é o afeto que está acontecendo, qual é o desvio emocional que está acontecendo, para a gente conseguir entender que busca é essa, que tentativa é essa que você está fazendo no mundo naquela hora. Ali, nesse caso, usando o celular, né? Então, você tem que conseguir compreender. E aí você vai ter que propor, por exemplo, mudanças dentro do problema que você tem. Então, se você está buscando algo dentro que você sabe o que é e está ali dentro, você está buscando, por exemplo, amor dentro do Instagram, você vai ter que conseguir buscar amor constituindo vínculo, vai ver o vídeo sobre vínculo. Se você está buscando fugir, você vai ter que compreender do que você está fugindo, qual que é a compulsão que você está desviando do que, para tentar enfrentar esse problema. E se é um hábito simplesmente, você vai ter que desfazer o hábito, e provavelmente é um hábito, né? Um hábito que aconteceu, uma memória de procedimento, como a gente fala, uma memória de repetição, é só uma ação. E você vai ter que conseguir perceber o hábito. Um processo para conseguir perceber o hábito que eu faço algumas vezes aqui é deslocar ou desinstalar, sei lá, muita gente faz isso, né? Desinstalar o app da tela de início e tal, para ver o que acontece. Mas faz isso, uma coisa boba. Muda o seu ícone de lugar, o ícone da sua droga de predileção, aí, seja o Instagram, ou seja o YouTube, ou o que seja, muda de lugar e vê quantas vezes ao longo desse dia no qual você mudou de lugar, você vai para aquele mesmo lugar. E tenta contabilizar isso, só para você entender que de fato é um hábito, e de fato é um reflexo, e que de fato você não está percebendo isso acontecer. Tenta contabilizar isso acontecendo. Quantas vezes você foi para uma tela vazia, né, por exemplo, ou tentou achar algo que não estava lá. Rapidamente você vai constituir o hábito de novo, você vai encontrar onde ele está, se está na terceira tela do seu celular, ou na primeira, não importa, mas muda só para que você consiga perceber, porque o ponto do hábito, da repetição, desse tipo de repetição é que a gente não percebe mais, né? E essa primeira coisa é conseguir perceber, né, para você poder reconhecer, que é a primeira parte do vídeo. Fazendo isso, então tá, você conseguiu reconhecer. Aí a gente vai ter que fazer experiências de não ir para essa resposta automaticamente. Essa é uma primeira experiência, né? E se eu não for para essa resposta? Então, por exemplo, e se eu lidar com o meu tédio no quarto, não levar o meu celular para o quarto? O que acontece comigo? E aí você vai conseguir perceber o que está em desvio, né? Fazendo isso, largando um pouco essa resposta automática, você consegue perceber o que está em desvio. Não estou falando para você ficar sem seu celular, isso é muito pouco provável que aconteça. Mas não levando o celular para o banheiro, por exemplo, você consegue perceber o que está em desvio. Então, testando o hábito, tentando perceber o que está em desvio, que é fundamental. Realmente tentando perceber o que está em desvio. Então, se você está no quarto sozinho e tal, então você percebe o desvio acontecendo, eu precisava falar com alguém. E aí você iria para o celular. E aí você pensa, mas eu precisava falar com alguém. Eu precisava encontrar alguém. E a solução para isso não é o celular. Não vai ser o celular, entendeu? Então você fala, bom, como é que eu faria para tentar encontrar alguém? Você pode não conseguir fazer isso, tá? Você pode não conseguir tentar falar com alguém. Eu sei que pode ser difícil, mas pelo menos você já sabe o que está acontecendo. Então você precisou largar o celular para conseguir não ter a resposta automática, habitual, para conseguir perceber o que estava em desvio. Várias vezes na vida, para a gente conseguir perceber o que estava em desvio, o que a gente estava precisando, necessidade de desvio, a gente precisa fazer o processo de não ter a resposta automática, para a gente poder olhar. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que eu aconselharia de verdade a vocês é, vez ou outra, o máximo possível, desabilitar ou deslogar as coisas que estão logadas, por exemplo, no YouTube ou no Google, por exemplo, e fazer buscas. Não é igual a buscar no mundo, não, mas a primeira busca de alguma coisa, né? Então, eu estou curioso para saber como é que funciona a dopamina, por exemplo, ou núcleos accumbens, por exemplo. Como é que negócio é esse? Como é que isso funciona? Vi lá o Emanuel falando no vídeo, queria entender melhor. Então, desabilita tudo, sai do seu YouTube, por exemplo, faz um log-off do negócio e faz uma primeira busca. Uma primeira busca. Você vai montar o que é que você quer pesquisar. E acabou ali. E a partir dali, o seu YouTube vai virar sobre dopamina, né?
a partir desse negócio, o inferno, que é o que acontece a partir de uma primeira busca. Mas você conseguiu montar a coisa, você conseguiu fazer esse movimento. Isso é um primeiro passo para conseguir fazer um movimento no mundo. Porque quando você faz isso, você minimamente tem a impressão de que você percebeu qual era a sua curiosidade acontecendo, você se moveu para e você encontrou uma recompensa. Então, de alguma forma, as condições do sistema dopaminérgico estão acontecendo aí. Já na segunda volta, ele já começa a te mostrar de novo a mesma coisa e você não está montando a sua busca, né? Não é mais você que está aí em busca de alguma coisa, de uma satisfação, e não é mais você também que está andando descompromissado no mundo, podendo encontrar novidade, porque nesse caso esse mundo está sendo feito para você, então não vai ter novidade nele, entendeu? Ele já confirma a sua hipótese sobre ele intensamente. Mas então, espero que tenha dado para entender. Aliás, muito importante, gente, se você acha que esse vídeo aqui pode ajudar alguém, eu entendo que seja um vídeo extenso e com muitas informações e tal, mas se você acha que ele pode ajudar alguém, compartilhe ele com alguém para quem possa servir. Para o nosso algoritmo aqui funcionar, curte esse vídeo, comenta esse vídeo e ativa as notificações também, que é uma coisa importante para o YouTube. E lembrando que aqui nesse canal a gente não tem publicidade, a gente não trabalha com anúncios. Eu detesto aquilo, então esse canal funciona a partir da relação com os membros. Tem duas modalidades de membro, que são ser membro do canal, que é só apoiar o canal, e você faz isso, paga lá um dinheirinho e apoia a existência desse canal, se você acha que ele faz sentido. E o outro membro, que eu acho que é o mais legal, que é ser membro da Autoescrita, chama Membro Autoescrita, que e fazer essa pesquisa comigo, vai aí embaixo para entender como é que a Autoescrita funciona, e aí você pode virar membro Autoescrita e fazer essa pesquisa do seu funcionamento comigo. A gente tem as práticas da Autoescrita, que são alguns vídeos sobre as práticas de pesquisa do seu próprio funcionamento emocional e do seu sistema de busca de satisfação, entre outras coisas, e as nossas lives todos os sábados para pesquisar as suas práticas. Então, vai ver a Autoescrita como é que funciona. Mas então, se você acha que esse canal faz sentido, faz essas funções aí que eu estou te pedindo. Mas voltando aqui, então, para a gente conseguir fechar, primeiro conseguir reconhecer que tem um problema aí acontecendo, eu acho que com tudo isso que eu disse fica claro. Depois compreender como é que esse sistema funciona, as condições para ele funcionar, que não é uma coisa assim, precisa de mais dopamina ou menos, tem que entender qual que é a função dele, como é que ele funciona, e aí conseguir compreender qual que é a sua modalidade, podem ser as 3, de atuação deletéria com essa ferramenta, né? Então, buscar ali o que você não vai conseguir encontrar ali no primeiro exemplo, fugir uma compulsão e o hábito da repetição do próprio sistema que não para de funcionar. E aí tentar fazer modulações de diferença, né? Então, romper esse hábito para tentar perceber o que está em desvio, para tentar fazer buscas na realidade a partir daí. É bem difícil de fazer isso, eu sei. Mas o que eu estou dizendo para você é que fazer simplesmente um jejum da dopamina ou sei lá o que não vai funcionar. Você não vai restartar o seu cérebro, porque você vai naturalmente voltar para esse sistema, porque esse sistema é o mundo. Então a gente tem que continuamente fazer esses exercícios de percepção da gente, né? De olhar e olhar de novo, entender o que a gente está buscando ali e como é que a gente poderia realmente estabelecer processos satisfatórios para essa busca, né? Para essas buscas. Espero que tenha dado para entender. Se não, pergunta aí embaixo. A gente pode fazer os vídeos sobre burnout, se vocês quiserem, ou TDAH. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu sei que ele foi longo. E a gente se encontra semana que vem. Tchau!